Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal O Abismo de On. Desculpa, eu não gosto de pular intro, eu gosto de intro, é legal. Mas o tema da vez é capítulo. Capítulo qual? Primeiro capítulo. Primeiro capítulo do livro Abismo de On, finalizado na parte de escrita, não de revisão, de edição e de mexer, né? Porque tem que alterar a coisa, colocar, tirar, não sei. Isso ainda não foi feito. Mas eu passei 19 dias, na verdade menos, porque em parte eu escrevi o prólogo, em parte escrevi o primeiro capítulo que eu abortei. Eu tirei todo o conteúdo do primeiro capítulo e joguei para outro lado para usar depois. E aí eu cheguei no segundo capítulo, que agora é o primeiro, que é o capítulo O Enigma da Sombra. E é o título do vídeo, talvez. Esse primeiro capítulo, ele tem 37 páginas, segundo formatação de Times New Roman, espaçamento e-mail, fonte 12, começo de linha, talvez, né? De espaço no começo da linha e tal, né? Parágrafo justificado. APNT. Esse primeiro capítulo, ele tem cerca de 13 mil palavras. Eu não sei ao certo, um pouco mais, um pouco menos, mas dá umas 13. É um tamanho grande. A média de capítulos de tamanho de palavras, né, quantidade de palavras, que você conta por palavras, não por páginas, é de 5 mil no máximo. Ou seja, vale de 1.000 a 5 mil palavras, ok, um capítulo. O meu dá o dobro, quase o triplo, de um capítulo recomendável. Mas eu precisava ter um começo, meio e fim naquela temática do personagem Leonel e a Sombra, que é o Enigma da Sombra, que é o central desse primeiro capítulo, e eu comecei na vila e todo o procedimento de existência do Leonel naquele cenário, dando então o desfecho dramático daquele momento. É um capítulo interessantíssimo, eu pelo menos acho, né? Sou escritor, sou completamente suspeito para falar, não dá nem para dizer que eu tenho alguma autoridade falando do meu próprio livro, né? Mas grão na tela para vocês terem uma ideia, eu demorei cerca de 18 dias, sem contar o prólogo e aquela outra parte, dá um pouco menos. Cerca de 3 páginas e meia, 3 páginas por dia. Foi a 19ª live que eu finalizei o primeiro capítulo, ignorando, como eu falei, que eu escrevi o prólogo, que tá aqui, tá o prólogo do livro, tem 2 páginas, e umas, sei lá, umas 10 páginas, não sei quantos caracteres, do capítulo abortado, finalizado, mas abortado do meu início de livro, que eu mudei o início. Por que eu mudei? Porque ele não tinha gancho, ele ficava introduzindo o personagem. Eu queria fazer isso, mas as IAs da vida, meu peso na consciência, e de fato eu concordo que esse prólogo ele é um pouco complicado, a linguagem é um pouco difícil, eu estava tentando mudar de voz narrativa durante essa brincadeira de fazer 9 inícios, e aí eu entrei em crise. Aí eu fui para aquilo que dava para fazer, tá? Aqui no número de página ele conta somando com o prólogo, então ele dá 39. Mas na parte oficial é 37. Capítulo 1, Enigma da Sombra. Leonel, que era digamos, um dos 9 começos, o 10º, não era o 10º, era o 9º mesmo. É o 9º começo, dentre 9, era o último deles. É o que tinha a história um pouco mais interessante, um pouco mais coesa e um pouco mais world building. Por que world building? Porque ela interage com a descoberta do mundo. E a introdução de elementos do mundo de maneira bastante nascimento mesmo, é uma espécie de feto. Um feto que vai se alimentando das palavras do livro, por assim dizer, e vai crescendo. E o Leonel é um personagem específico, que isso é macete de escritor, tá? Se você é escritor e quer começar um primeiro capítulo de maneira mais segura, comece com um personagem que também não sabe nada. Que está totalmente, digamos, refém da situação. O narrador aqui não é onisciente, é um narrador que segue a perspectiva do Leonel. Ele vai descobrindo as coisas conforme o Leonel vai descobrindo. De vez em quando ele dá uma arrastada, assim, no sentido de sair fora da curva e dá informações que ele não deveria ter. Então o narrador ele é meio não confiável. Ele tem informação, mas ele não passa informação. Aí vai lá mostrando o Leonel, acordando, desorientado, peladão, tal, de boas. Aí tem uma entidade chamada Sombra, que auxilia ele, entre aspas, que ele não sabe quem é, ele fica totalmente assim, que porra é essa? Ele não tem memória, ele tá num local que ele não conhece, ele dorme no relento, ele entra em conflito com os moradores quando ele acorda, ele é coagido a seguir os moradores, é meio que, entre aspas, raptado.
ter ali uns problemas ali com a situação do vilarejo e depois a coisa vai se desdobrando, não vou dar muito spoiler, senão estraga. Moral da história, é a história de consolidação, de aceitação dele mesmo consigo mesmo, ainda totalmente aturdido. Eu tenho que polir isso aí, polir de verdade, polir a sua identidade psicológica, que tá meio bamba, polir um pouco a relação da sombra com ele, a relação da sombra com o contexto, polir um pouco os personagens coadjuvantes interagindo ali com ele. A linguagem tem um problema de vínculo também, porque ele não sabe a língua do local, então essa comunicação tá turva, eu tenho que deixar ela melhor também, tem que otimizar a confusão, não deixar ela muito repetitiva. Tem elementos que estão aqui, palavras específicas, tratos específicos que tornam a história um tanto quanto ainda truncada em alguns momentos, frases, explicações, ou como eu coloco a explicação dentro dos roteiros da cidade, né, dos personagens. Tem coisa que precisa estar expositivo, tem coisa que não precisa. Tem coisa que tem que mostrar mais do que contar e tem coisa que tem que contar mais do que mostrar. São os acertos e os detalhes, tá? Ou seja, a lapidação do capítulo. Tem escritor que deixa pra fazer isso depois de fazer o livro inteiro. Tipo assim, terminei o livro, vou lá, volto tudo, começo a lapidar. Eu acho melhor por capítulo. Eu sou o tipo de pessoa que prefere parar, respirar, consolidar, porque se eu escrever o livro inteiro, eu vou ter muito bug pra arrumar. Se eu arrumo o capítulo e deixo ele mais denso, mais estruturado, mais forma, entre aspas, final, ele vai causar menos problema pra mim depois. Vai, tipo assim, a bola de neve vai crescer menos. Que vai crescer. Vai ter conflito com bug e paradoxo e, sei lá, incoerência na obra? Vai ter incoerência. Vai ter incoerência que eu vou ter que resolver. Eu vou ter que chegar e falar, nossa, esse poder aqui tá uma porcaria. Eu encontrei essa incoerência hoje, aliás. Aonde? Na cena final do capítulo. Numa das cenas finais. Tem ali uma ação que a sombra faz que eu olhei, cara, tá errado. Entendeu? Eu vou ter que fazer do jeito que fique coerente. Eu fui pesquisar e eu sabia mais ou menos o que estava pesquisando, porque a sombra não pode, ela tem umas regras, ele estava quebrando uma regra. Eu falei, não, tem que ficar de acordo com a regra e tal. Eu escrevi de acordo com a regra. E a regra é um pouco ambígua, porque ela deixa você numa... Se o leitor não tem informação que eu tenho, e a informação que eu tenho é uma informação privilegiada, não do livro, mas da natureza mesmo. Entendeu? Do que é o mundo material nosso. Essa informação não está no livro. Só que se você não conhece a informação, você não entende a história. E aí você pode questionar isso pro autor, e o autor falar, olha, então, vai ali e pesquisa no Google. Tá, vai pesquisa no Google. Porque eu não posso dar resposta no livro. Eu não posso fazer o tutorial. Estraga a história. Então eu deixei a cena orgânica, mas você não entendendo da natureza além do livro, né, da natureza do mundo mesmo, você pode ter questões ali nesse caso, de furo de roteiro. Tá? Seria um furo de roteiro se eu não soubesse da informação que eu não passo para vocês. E aí você tem que ser um leitor que tem bagagem. É covardia do autor. O leitor precisa de uma bagagem para ler o primeiro capítulo até certo ponto. Então, beleza, ignora aí os furos, que não são furos meio que são, porque não tá no livro, então é covardia do autor mesmo, fazer o quê? Mas o ponto é, demorei ali um bom período para escrever. Como é que eu escrevi esse capítulo em 19 dias? Tem um dia que eu fiquei só fazendo mapa. Teve outros dias que eu fiquei em burnout revisando o texto. E surtando com a IA, que a IA me deu críticas que eu fiquei puto. Mas em geral, 19 dias, tá? Focando na construção da história. Primeira regra. Regra para autor novo e que tá aprendendo a criar rotina. E é exatamente isso que eu falei agora. Crie rotina. Você precisa de disciplina. Disciplina é o quê? Começo de escrita, final de escrita. Período diário, concentração, vínculo, trabalho. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é entretenimento. Você trata isso como um trabalho. Você é seu patrão. Você organiza o seu tempo para você acordar e começar no horário adequado. É uma coisa muito, muito importante, tá? Eu começo às 8 da manhã e termino ao meio-dia. A parte de escrita. A revisão demora um pouco mais. Aí vai até 1h da tarde, algo assim. Depois eu tenho outras tarefas que eu tenho que fazer, além da edição do livro, né? Eu fico com a história na cabeça também, é lógico, né? Mas tem ali os vídeos do YouTube, edição de vídeo, tal e tal e tal. Eu trabalho cerca de 8 horas por dia. Eu percebo que eu trabalho 8 horas por dia. Tô acabando o trabalho ali às 5 da tarde, 4h30. Sempre. Às 8 da manhã, às 4h30, 5 horas eu tô trabalhando. É a rotina de escritor. E outras coisas também, porque eu tenho que tentar, a médio prazo, ganhar a vida, que eu tô desempregado. Voltando então. Então você precisa de disciplina. Se você não tem como, você não tem o hábito, você não tem a rotina disso, você tem que criar. E você tem que criar mesmo.
E aí não tem como eu ajudar, não tem dica, não tem palavra, não tem nada, é ação. Você acorda e faz o que você promete. Não tem procrastinação, tem enfrentamento. É ação e enfrentamento. Você vai lá e escreve. Então, para mim escrever um capítulo, no caso deu 2 capítulos, porque o outro eu abortei, mais o prólogo, foi força de vontade. E vocês podem pegar as lives no canal irmão desse, que é o Abismo John Lives, e ver as 19 lives, todo o percurso, todo o sangue e suor que eu tô ali diariamente escrevendo. Há algumas com interação com o público que está ali presente, algumas, desculpa se eu fui grosseiro com alguém, infelizmente eu estava imerso em uma tarefa e acabei não dando tanta atenção quanto eu queria. E talvez eu tenha sido até grosseiro em algum momento sem querer. Perdão de verdade, não foi por maldade. Tava escrevendo, tava confuso, às vezes esqueço de compartilhar a câmera, às vezes esqueço uma coisa, às vezes esqueço outra coisa, beleza. Pequenas fragilidades e conflitos devido à tarefa, tá? Me perdoem, de fato. Agora, o hábito em si tá ali registrado. Ou seja, eu tô trabalhando, eu tô me condicionando. Eu treinei isso, eu fiquei 5 dias antes de fazer as lives, de criar esse canal, tem um outro canal, canal oficial primário, meu primeiro canal do YouTube, que é um canal antigo meu, que é o Roteiro da Vida. Nesse canal Roteiro da Vida YK, eu peguei uma semana e falei, essa semana eu vou revisar texto. Eu treinei por uma semana inteira revisando o texto por 4 horas, eu queria treinar e condicionar. Deu um pouco menos, deu um pouco bamba essa semana aí, porque não tava dando certo, tava com compromisso. Mas eu percebi que eu conseguia. Em média, não chega a 4 horas de escrita. Chega a 3h30, algumas 3h40, uma só que eu extrapolei 4 horas, que foi hoje. As outras não chegam a 4 horas. Então eu tenho ali uma curva de... Você fracassa no seu compromisso? Sim, não é perfeito. Não me venha com aquele esquema, não tem 4 horas pontual. Não é relógio isso aqui, cara. É organicidade. Tem um dia que eu tô ruim, eu vou escrever errado. Tem dia que eu não escrevi às 8 da manhã. Eu acordei às 8, falei, cara, tô zoado, vou dormir mais 1 hora. Fiz isso segunda da semana e hoje também. Hoje eu falei, não, hoje eu não vou começar às 8, eu vou começar às 9. Comecei às 9 até às 1 da tarde. Porque eu precisava, né, estar bem emocionalmente e também, eu tô com sono, mas tá um pouco mais assim, eu dormi mal pra caramba. Mas eu tava finalizando o capítulo, então não escrevi 3 páginas, eu escrevi 1 página e meia hoje. Porque eu tava cansado, mas foi 4 horas trabalhando naquela página. E revisei, eu fiquei revisando por 1h30 o capítulo, o trecho anterior que eu tinha feito, porque eu queria consertar ele, eu não tinha consertado antes. Eu arrumei aquele texto, conversei com um colega que estava presente, e depois eu parti para a escrita. Então, eu fiquei metade do tempo praticamente revisando o texto, né? Faz parte também da rotina. Então, a dica de você quer escrever um capítulo? Disciplina, cara, disciplina. Ah, mas eu não tenho disciplina. Não começa com o livro, começa com um conto. Procura amigos, me procura, vamos escrever coletivamente. Chega num fórum, tem um monte de grupo de Discord, eu tô acompanhando alguns grupos, a galera faz desafio. Faz o desafio do grupo do Discord. Ah, não sei qual é o grupo do Discord, me pergunta, eu dou o grupo pra você. Tem 3 grupos lá que eu tô, um deles, ou 2 na verdade, tem desafio de escrita. Aí você vai lá, tem um desafio, você escreve 1000 palavras, sei lá, é um conto, uma coisa assim, interage com a galera. Vê se dá pra fazer conto coletivo, coisa que eles não fazem, mas eu acho extremamente necessário. Cria histórias curtas, se disciplina, revisa o texto, aprende a ouvir crítica. Eu tenho que ouvir crítica de vocês, eu quero que vocês me critiquem, eu quero que vocês enfiem o dedo no meu texto. Quem tá enfiando o dedo no meu texto é a IA, a IA tem coisas pertinentes, tem coisa que não é. Eu vou usar ela também para fazer a revisão a partir de segunda. Tá, sábado e domingo eu não trabalho, sábado e domingo eu tiro pra fazer as tarefas que ficam acumuladas na semana porque eu tô trabalhando. Então eu tiro o dia pra escala 5x2, tá? Então eu tenho essa regra pessoal. Então eu não escrevo no sábado e domingo, de vez em quando eu reviso, mas não escrevo. Nada de novo aparece no texto. De todo modo, essa foi uma experiência de primeiro capítulo desse livro chamado Abismo John. É tortuoso, é cansativo, é desgastante, é recompensador. Muito recompensador. Eu fiquei 1 hora depois de eu terminar o capítulo meditando. Eu terminei. 1 hora, até as 2 da tarde eu terminei. Eu consegui. Tá, eu cheguei no começo, meio e fim. Eu fiquei muito satisfeito. Não por estar correto a escrita, não por estar definitivo, por não precisar revisar, mas eu cheguei e falei, cara, eu consegui. É a primeira vez, porque o meu outro livro é outra metodologia, outra regra, e o livro oficial de literatura e fantasia, meu primeiro livro é esse. Meu primeiro livro, meu primeiro capítulo, meu primeiro esforço, meu primeiro empenho, minha rotina, pela primeira vez na minha vida, em 20 dias, 19 na verdade, eu consegui. Se você conseguir fazer a mesma coisa,
Pegue uma horinha, que nem eu fiz, e medite. Você conseguiu. Tá ruim, tá bom? Você conseguiu. Tá com problema? Você conseguiu. Você criou uma rotina, você fez o que tinha que fazer e você fez. Isso é fazer um primeiro capítulo de um livro. Meu primeiro capítulo quebra a regra, ele é longo demais. Eu consegui com um capítulo longo, lembrando também que eu fiz o prólogo e também a outra parte que eu abortei. Mas isso aí não conta, mas não conta, tá? De todo modo, eu consegui. Mantenha isso porque agora é o segundo capítulo. E agora o negócio é muito mais embaixo, porque o segundo capítulo não tenho na cabeça. O segundo capítulo vai ser muito mais trabalhoso. O primeiro eu tinha amarradinho. O primeiro eu sabia o que eu estava fazendo. O segundo, meu Deus do céu, vai dar mais trabalho. E é muito mais árduo, porque o conflito é outro, o personagem é outro, a história tem um pulo muito grande. Eu tenho que preencher a lacuna, e a lacuna vai ser difícil de preencher. Eu vou sofrer. Mas ele talvez seja mais curto do que esse aqui. Bem mais curto, porque ele não tem tanta coisa para contar. Ele é um capítulo mais enxuto, mais direto ao ponto, com menos dramaticidade, que vai dar norte para a história continuar. E aí eu vou ter um puta de um dilema. Depois do segundo capítulo, eu vou continuar o segundo capítulo e o terceiro capítulo com o mesmo personagem, ou eu vou abordar um outro personagem. Porque eu tenho essa história também. Tem outro personagem que eu apresentei, já abortei, né? Tirei ele da frente. Mas eu tenho que trabalhar ele. Como é que eu vou fazer? Não tenho a mínima ideia, não me pergunte. É histórias para os próximos capítulos, literalmente. Então esse vídeo de hoje é isso. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem se acharem interessante, comentem se acharem interessante. Por favor, se puderem ajudar, ajudem. Eu tô realmente ferrado. Mas de todo modo, se não puder, tranquilo, lê e dá crítica, dá feedback. Se puderem dar feedback, por favor, deem feedback. Leiam, por favor, se puderem. Não tô implorando, tô pedindo, tá? Não quero me humilhar também. Mas é isso. Então, esse é o primeiro capítulo do livro O Abismo de On, oficial. Primeiro oficial, beleza? E a jornada e o debate e a complexidade tá aí. Grato pela presença, grato pela gentileza e até a próxima, pessoas. Até o segundo capítulo oficial. E as mudanças, nuances e outras coisas. Talvez eu quebre esse capítulo em mais de um, sim, talvez. Eu quero, não quero. Mas se eu for obrigado, talvez eu quebre. Tipo editor, alguma coisa assim, daqui uns anos, sei lá. Ah, esse capítulo é longo demais, quebra em dois. Aí eu vou lá, tá bom, vai, quebra o capítulo em dois. Mas não quero fazer isso. Mas talvez seja obrigado. De todo modo, a história inteira do nosso querido Leonel tá ali. E convido vocês a lerem. Se gostarem, agradeço. Se não gostarem, também agradeço. Se puderem criticar, por favor, beleza? É isso aí. Até mais, pessoas, e até o próximo vídeo de Abismo de On com outras rotinas de escritor, dicas de escrita, entre outras coisas. Leitura de contos também, eu quero fazer uma leitura de conto. Tem uns contos legais que eu quero ler. Pra vocês, beleza? Até depois aí. No caso, autoral, né? Mas é isso aí. Falou aí, galera. Até a próxima.